Olá, eu sou Diana Moraes. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje vamos dar continuidade aos estudos da disciplina Laboratórios. Estudaremos as unidades 3 e 4 do caderno didático. Iniciaremos nosso trabalho fazendo uma breve retrospectiva da aula anterior. Assim, vamos reforçar o que já foi aprendido, para depois ampliar o nosso conhecimento com mais algumas ideias e conceitos que serão trabalhados passo a passo. Preparados? Então vamos lá! Na primeira aula, discutimos o papel do técnico em multimeios didático no ambiente escolar. Trabalhamos a fundamentação teórica da nossa disciplina, ou seja, a importância da prática da experimentação no processo ensino-aprendizagem. Vimos também a importância de se conhecer e praticar as regras de segurança, fundamentais para o uso adequado deste ambiente. Identificamos as características físicas e estruturais do laboratório de ciências, que engloba os laboratórios de biologia, física e química. Bem, nesta segunda aula, vamos falar sobre o laboratório do estudo das línguas e o laboratório de informática. Primeiramente, devemos entender o porquê desta aula. É o momento da fundamentação teórica. Vamos compreender a importância do laboratório de línguas no contexto escolar. Depois, vamos identificar as várias possibilidades que este laboratório oferece no desenvolvimento da autonomia dos estudantes. E, finalmente, quais as características estruturais necessárias para o bom funcionamento deste ambiente. Então, vamos começar com o laboratório do estudo das línguas. Vamos lá? Nossas habilidades básicas de ouvir e falar nos acompanham desde a infância. Com o passar do tempo, adquirimos também as habilidades de ler e escrever. Estas 4 habilidades juntas nos fornecem inúmeras possibilidades de comunicação. Vivemos em um mundo globalizado e com o avanço tecnológico é fácil termos contato com outras culturas e nos interessarmos por elas sem sairmos de casa. A expansão da internet permite que nos conectemos com pessoas de qualquer lugar do planeta, fazer amigos e conversar com eles em tempo real. Isso se torna cada dia mais comum e os jovens, cada vez mais cedo, têm se integrado a esta realidade. Estes jovens, sejam eles brasileiros, japoneses ou mexicanos, assistem aos mesmos filmes, curtem as mesmas músicas de sucesso internacional, acessam ao mesmo tempo as páginas da internet e fazem tudo isso usando, além da língua materna, o inglês e também o espanhol, que amplia cada vez mais o seu alcance. Devido a essa nova forma de comunicar, houve a necessidade da escola buscar também novas estratégias de ensino. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o estudo das línguas estrangeiras, tomou um espaço muito importante no currículo. Os parâmetros curriculares nacionais afirmam que o estudo de línguas estrangeiras não deve ser tratado como uma disciplina isolada no currículo. Vamos ver? Como qualquer laboratório, o de línguas tem por finalidade trabalhar o conteúdo. Porém, devido aos seus inúmeros recursos, é possível extrapolar as barreiras da distância, uma vez que ele pode trazer o país da língua estudada para bem perto dos alunos, juntamente com seus costumes, cultura e situações do cotidiano. Existe uma diversidade de atividades que podem ser realizadas neste tipo de laboratório e todas são altamente atrativas, o que facilita muito o trabalho do professor.
Nas escolas, os professores de língua estrangeira geralmente reclamam da falta de recursos para o desenvolvimento de suas aulas. Reclamam também do desinteresse dos alunos. Neste sentido, o Laboratório do Estudo das Línguas se apresenta como uma poderosa ferramenta de transformação do processo de ensino-aprendizagem. As aulas tradicionais de língua estrangeira, em geral, são focadas na decodificação dos símbolos, na análise e no domínio das regras gramaticais. Com a prática do laboratório, é possível oferecer diversas possibilidades de recursos e metodologias que aproximam o aluno do objeto de estudo. Como já foi dito, é necessário que o aluno conheça, além da língua código, também a cultura, hábitos e regiões do idioma em questão. Mas como fazer isso com centenas de alunos sem sair da sala de aula? A prática de laboratório minimiza esse problema. Através deste recurso, é possível desenvolver uma ótima metodologia para ampliar o universo cultural dos alunos, uma vez que pela internet ele pode chegar a qualquer parte do mundo em instantes. Na tela do computador, pode-se não apenas ouvir o idioma estudado, mas sentir-se presente no ambiente. O conhecimento adquirido pode ir além da fluência do idioma. Com as aulas práticas, o aluno tem possibilidade real de ampliar o seu conhecimento de mundo. E se a escola permitir, ele pode até participar de intercâmbios com outros estudantes durante as aulas. O contato com este laboratório pode conduzir o aluno a ser mais curioso e buscar outros exercícios, outros textos e assuntos que poderão lhe ajudar no processo de aprendizagem da língua. Esta didática desperta sua autonomia para aprender. Um aluno autônomo é um ser ilimitado, que rompe com as barreiras físicas, que são as paredes da escola e a presença do professor. Então, entramos agora na segunda questão. Como funciona um laboratório de línguas? É o que vamos ver. Podemos citar alguns exemplos de prática neste laboratório. O professor pode trabalhar com música ou filmes legendados, utilizando os computadores como recurso individual ou utilizando a projeção do data show. Com estes recursos audiovisuais, o aluno não apenas ouve a pronúncia correta, como também lê a legenda ou a letra da música, decodificando a escrita. Sem contar que a qualquer momento o professor pode parar a apresentação e fazer comentários sobre aspectos específicos da pronúncia, da escrita, ou mesmo pedir que os alunos cantem a música enquanto assistem o clipe e identifiquem o contexto em que ela está inserida. Com os mesmos recursos, o professor apresenta mapas da região, curiosidades, principais aspectos turísticos ou econômicos do país cuja língua está sendo estudada. Algo muito mais interativo que o quadro negro e as folhas xerocadas que costumavam fazer parte das aulas tradicionais. Pode ser desenvolvidos também exercícios no computador, utilizando programas específicos para o desenvolvimento da linguagem. Hoje, várias escolas recebem livros didáticos que possuem em anexo CDs ou DVDs, contendo atividades voltadas para esta área. O aluno só precisa inserir o CD ou DVD no computador e seguir as instruções. Se o laboratório possuir cabines individuais e fones de ouvido em cada aparelho, é possível que o aluno desenvolva ainda mais sua pronúncia, pois terá a oportunidade de ouvir a forma correta de pronunciar, repetir e comparar, fazendo uma autoavaliação, sem depender da disponibilidade do professor. Assim,
verifica-se que as tarefas realizadas com as atividades em laboratório possibilitam uma adequação a diferentes estilos de aprendizagem. O uso do laboratório faz com que o aluno seja menos dependente do professor e mais capaz de refletir, pesquisar e encontrar meios que facilitem sua aprendizagem. O laboratório de línguas é um recurso didático formidável, pois, se for bem utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado, como se tivesse um professor particular. Muito legal, não é mesmo? E quais devem ser as características estruturais deste laboratório? Bem, para proporcionar essa interatividade, o laboratório deve ser composto por cabines que utilizam recursos de áudio, vídeo e computador conectado a uma mesa de comando, com um computador central que armazena as informações e permite um fácil acesso ao material arquivado. A mesa deve ter equipamentos para amplificação, qualificação e distribuição de informação sonora, leitora de videolaser, CD-ROM e DVD. A sala deve ser clara e conter um ar-condicionado para ajudar no resfriamento dos aparelhos. Sabemos que o Laboratório do Estudo das Línguas não é muito utilizado nas escolas do Brasil devido ao seu alto custo. Porém, ele pode ser substituído pelo Laboratório de Informática, que é muito comum nas escolas, sejam elas municipais, estaduais, federais ou particulares. Com criatividade, pode-se transformar uma sala de informática em um laboratório de línguas. Basta utilizar os outros recursos audiovisuais que geralmente as escolas já possuem, como data show, TV, DVD, tela de projeção e aparelho de som. O que conta mesmo é a criatividade e o planejamento, a organização e a boa vontade. Passamos agora para o quinto e último laboratório do nosso caderno didático. Vamos falar sobre o Laboratório de Informática. Na era digital, os computadores trazem uma interatividade que não pode ser alcançada dentro de uma sala de aula comum. Essa interatividade é fundamental para ensinar novos aspectos e estimular o que eles aprendem. Em idades mais novas, a interatividade pode ser um fator determinante no interesse do aluno pelo que se aprende. Esse aspecto se mantém ao longo da vida escolar. É preciso estar sempre atualizado para poder manter a atenção dos alunos, principalmente em uma sociedade tão digital. Outro ponto fundamental para a introdução do Laboratório de Informática nas escolas é a preparação dos alunos para entrar em um mundo mais tecnológico, podendo dar a eles uma base simples para que possam desenvolver suas próprias habilidades futuras. No laboratório, os alunos terão contato com os computadores. Esse contato pode ser através de aulas de informática básica ou até mesmo em aulas complementares sobre as matérias comuns da escola, com jogos educativos sobre matemática, química, português e outras. Oferecendo essas oportunidades de estudos diferenciados para os alunos, o interesse deles em aprender vai ser mantido. Outra característica importante dos laboratórios de informática é que muitas vezes o primeiro contato das crianças e jovens com computadores acontece no ambiente escolar, firmando assim a importância social desse ambiente, pois é através deles que há a inclusão digital de pessoas que não poderiam ter acesso à tecnologia de outra forma. Esses laboratórios não só auxiliam no aprendizado, mas também têm um importante papel para que crianças com condições menos favoráveis possam ter chances iguais no futuro. A internet faz parte do nosso cotidiano
e abrange todo tipo de mídia eletrônica, além de facilitar todo tipo de comunicação. As crianças, desde muito pequenas, sabem usar a informática e esse acelerado crescimento chegou até nossas escolas como um grande atrativo para os educandos. Como nos demais laboratórios, este também necessita de pré-condições mínimas para o uso. Entende-se que estes pré-requisitos também devem ser aplicados ao laboratório de línguas, pois, como eu havia dito antes, tanto o laboratório de línguas como de informática possuem características estruturais muito parecidas. Vamos ver. Primeiro, o laboratório de informática deve se encontrar em condições físicas de uso, possuir mobiliário adequado e instalação elétrica compatível. Deve haver um conjunto de regras do uso do laboratório de informática visível na sala e previamente apresentado, discutido e acordado com os alunos. A escola deve possuir alguma forma de garantir a manutenção destes computadores, o que geralmente fica a cargo de equipes designadas pelo próprio governo no caso das escolas públicas. Apenas ter o laboratório não é o suficiente. Computadores são máquinas que, apesar de simples e com funcionamento fácil, é necessário manutenção e atualização de seus componentes e de softwares para que você sempre tenha o aparelho em perfeita condição de uso. Em nível escolar, é preciso considerar a importância do funcionamento de todas as máquinas e também considerar que há um número grande de aparelhos para serem consertados em caso de defeito. Algo que é preciso entender é que a manutenção de computadores é muito mais cara quando feita de forma reparatória, ao invés de feita de forma preventiva. Você, como técnico em multimeios didáticos, pode fazer estas pequenas manutenções. Com essa medida, a escola pode estar segura de que terá um laboratório sempre funcional e pronta para auxiliar muitos alunos. Um laboratório de informática deve ter computadores conectados à internet, possuir periféricos como impressora, scanners, fone de ouvido, webcam e um data show ou uma lousa digital. Porém, não é necessário que se tenha um grande aparato tecnológico como esse para que se possa fazer o uso pedagógico dele, pois mesmo sem as pré-condições mínimas citadas acima, é possível usar este laboratório em diversas situações. É de suma importância manter e respeitar algumas normas para que o uso deste laboratório não se torne um tapa-buracos para quando faltar um professor, ou servir como sala de joguinhos para quando o professor estiver cansado. Lembramos que a aula no laboratório deve ser previamente elaborada pelo professor e agendada com o técnico em multimeios. Vamos ver então algumas normas básicas para a utilização do laboratório. Bem, a sala de informática ou da prática de línguas deve ser exclusivamente utilizada para fins pedagógicos e científicos no âmbito das atividades da escola. Todos os alunos devem usar o laboratório com organização e disciplina e devem ajudar a preservar os equipamentos, mantendo um bom ambiente de trabalho. Não é permitido comidas e bebidas no laboratório, pois podem danificar os aparelhos ou atrair insetos, como por exemplo formigas, que se alojam dentro dos computadores, causando grandes prejuízos. É obrigatório respeitar o direito de trabalho dos outros alunos, evitando fazer barulhos. Não é permitido alterar a composição dos equipamentos ou do mobiliário, sem autorização específica. Nenhum aluno ou funcionário poderá retirar do laboratório qualquer recurso, seja de que tipo for. Não é permitido ligar, seja por que meio for, equipamentos próprios aos equipamentos do laboratório. Por exemplo, o aluno vai para lá e leva um pendrive, um cartão de memória. Também não é permitido alterar
ou testar as configurações do hardware ou do software dos equipamentos de informática. Você, técnico em multimeios, não deve permitir instalação de qualquer tipo de software nos computadores. Só deve ser permitido acesso às páginas da internet que estejam diretamente relacionadas com a matéria da aula. Não deve ser permitido efetuar o download de arquivos que não estejam relacionados com as atividades pedagógicas, ou utilizar programas de chats, MSN, ou entrar em páginas de redes sociais como Facebook. E atenção! Caso tenha várias aulas agendadas para o mesmo dia, é melhor não desligar o computador ao final de cada sessão, evitando assim o desgaste das máquinas. São tantas regras, não é mesmo? Então, qual é o papel do técnico em multimeios didáticos nos laboratórios do estudo de línguas e de informática? Vamos ver. É sua função auxiliar o professor nas aulas realizadas dentro do laboratório, incentivar e sensibilizar os professores da escola para o uso pedagógico do mesmo, viabilizar a infraestrutura necessária ao funcionamento regular do laboratório, no que se refere à organização do espaço físico e no agendamento do atendimento ao público. Realizar pesquisas e estudos para auxiliar no planejamento dos professores em horários reservados para essas atividades também faz parte do seu trabalho. Acompanhar os alunos em seus trabalhos e pesquisas individuais de acordo com a disponibilidade do laboratório. E como fazer para que tudo isso aconteça? Simples. Comece planejando. Então, pegue lápis e papel e anote aí. Vamos começar. Separe um momento para o seu planejamento. Agende as aulas com antecedência. Faça um roteiro de pesquisa. Apresente uma proposta de atuação no laboratório de informática. Crie, inove, fotografe, edite vídeos com o trabalho dos alunos, edite músicas. Organize a sala de informática para a apresentação dos softwares que serão trabalhados. Promova uma formação continuada dos professores. Separe um momento para planejar com o pedagogo uma formação na escola, para que sejam apresentados os objetivos, a metodologia, as propostas pedagógicas e sugestões de trabalho para a utilização do laboratório de informática. Pesquise sobre sites, softwares educacionais, veja quais poderão adequar as aulas do professor ao conteúdo que ele deseja. Faça do laboratório de informática um ambiente de aprendizagem significativa. Elabore um ambiente acolhedor, colorido, com cartazes, regras e painéis de boas-vindas. Para sua melhor organização, faça o horário. Trabalhe o horário de forma que todas as turmas da escola tenham pelo menos uma aula semanal. Coloque esse horário na sala da coordenação, na sala dos professores, na sala do pedagogo e principalmente no laboratório de informática. Dessa forma, todos saberão quem está desenvolvendo tal atividade em tal horário. Segundo, anote tudo. Tenha um caderno com os horários, as atividades a serem desenvolvidas, as ideias de projetos e eventualidades que possam ocorrer no laboratório. Terceiro, se você for ministrar aulas de informática básica, faça uma folha de frequência da turma. É como um diário de chamada. Enumere os computadores dos laboratórios para que o aluno identifique em qual irá trabalhar durante as atividades. Quarto, faça fichas de acompanhamento. As fichas serão utilizadas para as aulas de informática básica. Imprima as fichas de acordo com o número de computadores do laboratório. Cada conteúdo poderá levar mais de uma aula, dependendo do andamento da turma. Tudo isso são apenas sugestões. Você e a equipe gestora da escola
poderá criar suas próprias estratégias de trabalho. Cabe ainda a você escolher a disposição dos mobiliários. Algumas configurações ficam melhores dependendo do tamanho e do uso do laboratório. Falando ainda sobre suas atribuições, é fundamental que você entenda e informe a equipe gestora que cada aula não pode partir do improviso, mas de algo planejado e preparado previamente. Realizar experiências ou aulas práticas só por si não melhora o aprendizado. Afinal, não é o fazer que faz a diferença, mas a reflexão sobre o processo para entender a lógica dos conteúdos abordados. Queridos cursistas, estamos encerrando aqui a nossa segunda e última aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixo vocês agora na companhia do professor Pablo Miranda, que vai apresentar aspectos mais técnicos do trabalho com computadores. Olá, caros alunos do curso técnico em multimeios didáticos. Meu nome é Pablo Miranda, sou graduando em Sistemas de Formação pela Unimontes. E esta videoaula é um complemento da disciplina Laboratórios, que consiste em um melhor entendimento sobre laboratórios de informática. Para começar a aula, começaremos falando o que é o hardware e o software. O hardware são todas as partes físicas que um computador possui. Entre eles estão memória RAM, disco rígido, que também é chamado de HD, processador, placa-mãe, e vários outros itens ou peças que compõem o computador. Já o software é a parte lógica do computador, ele que comanda o hardware citado anteriormente. O sistema operacional que nós utilizamos, que pode ser o Windows, o Linux, são exemplos de softwares. Claro que bem mais complexos, mas softwares podem ser desde aplicativos que rodamos em nossos smartphones até um editor de texto. Basicamente, o software tem a função de gerenciar o hardware. Agora vamos falar um pouco sobre o bit e o byte. O bit é a sigla de dígito binário. Ele é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida e pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Mas por que estamos falando sobre o bit? Vou dar um exemplo. Quando nós queremos transmitir uma mensagem para uma pessoa, nós falamos a mesma língua, correto? Então, para o computador conversar, assim digamos, com as suas partes, ele envia bits, que é a língua que as peças entendem, e eles fazem o que foi conversado. Agora que entendemos o que é o bit, podemos entender sobre o byte. O byte é composto por 8 bits e é necessário para representar qualquer caractere no computador. Ou seja, para representar uma letra que digitamos no teclado ou um número, é necessário 8 bits. Portanto, se formos digitar apenas a letra A em um documento de texto e salvá-la, pode ter certeza que o tamanho deste arquivo será de 1 byte ou, como já foi falado, 8 bits. Como estamos falando de armazenamento, aqui vai uma tabela mostrando as medidas que utilizamos atualmente. 1 byte é igual a 8 bits. 1 kbyte ou 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. E 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Mas por que esse valor 1024? Devido ao computador só entender a língua dos binários, na base 2, e não a decimal que nós usamos, isso corresponde a 2 elevado a 10. Por meio da representação binária, um computador consegue escrever qualquer número, já que está na base 2, binária. Agora falaremos um pouco sobre os periféricos de entrada e saída de um computador. Periféricos são todos os equipamentos que plugamos no computador, ou seja, estão externos ao gabinete. Eles são conhecidos em 3 tipos: periféricos de entrada, que são todos os dispositivos que entram com informações no nosso computador, e alguns exemplos são o mouse, teclado, webcam, microfones e etc. Já os periféricos de saída são aqueles que extraem informações do computador para o nosso uso. Podem ser eles monitores, caixa de som, impressoras, etc. E até mesmo dispositivos que têm a função de entrada e saída. Esses podem ser pendrives, HDs externos, CDs ROMs e joysticks. Agora que sabemos bastante sobre o que são dispositivos de entrada e saída, vamos falar um pouco sobre os gabinetes. Ao contrário do que todos se enganam, gabinete é diferente de CPU. O gabinete, a grosso modo falando, é a caixa onde as peças do computador estão montadas. E o CPU, que é uma sigla em inglês que significa Unidade Central de Processamento, ou também chamado de processador. Ele basicamente é o cérebro do computador. Ele é responsável por realizar todos os cálculos que o computador precisa para funcionar.
O gabinete é composto de algumas peças essenciais, são elas placa-mães. Já que falamos que o processador é o cérebro do computador, a placa-mãe é a espinha dorsal da máquina, já que ela interliga o processador e todos os outros componentes da máquina, fazendo assim a comunicação do processador com as demais peças. O disco rígido também é chamado de HD, é nele que fica armazenado o sistema operacional e os nossos arquivos no computador. A fonte. A fonte é o dispositivo responsável por dar energia à máquina. Ela é ligada diretamente no estabilizador, que este é ligado em alguma tomada. Lembre-se, tomem cuidado no manuseio da fonte de um computador. Para ela ser a responsável por alimentar o computador, é conectada na energia elétrica e pode trazer danos no usuário e na máquina caso esteja com defeito ou se for ligada de forma incorreta. Outra dica importante é sempre utilizar um estabilizador por computador, pois ele é responsável por estabilizar a energia elétrica. Caso a energia sofra alguma alteração ou oscilação, o estabilizador é danificado e não a máquina, causando danos menores. Outro ponto importante é a chave seletora. Dependendo da região, a voltagem é de 110 volts ou 220 volts. Lembre-se de conferir antes de ligar no computador. O processador já foi dito anteriormente, mas é ele que realiza os cálculos de operações aritméticas e mantém o funcionamento de todos os equipamentos e programas. O cooler. O cooler é uma espécie de ventilador. O objetivo dele é resfriar o computador. As portas USB. O USB é um padrão de entrada de dados ou informações no computador. Geralmente utilizamos ela para inserir pendrives, teclados, mouse e etc. As placas. O computador é composto de algumas placas, são elas de som, que é responsável por captar dispositivos conectados e reproduzir o som do computador. De vídeo, responsável por processar o vídeo e enviar ao monitor. E de rede, responsável por receber a conexão com a internet ou com outra máquina. As memórias são divididas em dois tipos, a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é um tipo de memória volátil, ou seja, quando o computador desliga, os dados e instruções guardadas nela são perdidas. Ela é responsável por guardar as instruções que o processador deverá utilizar. Já a memória ROM, ou memória não volátil, a memória em que os dados estão salvos permanentemente. Nela está contido, por exemplo, a BIOS. A BIOS é responsável por ligar o computador. Quando você liga o computador, a BIOS é acionada e ela automaticamente carrega o sistema operacional. Agora que já aprendemos sobre os bits, os componentes de um computador e suas funções, vamos falar em laboratórios de informática. Os laboratórios são utilizados pelos alunos, professores e a equipe da escola para pesquisas ou desenvolvimento de trabalhos. Cabe ao profissional de multimeios didáticos zelar por esse laboratório e entender alguns conceitos sobre alguns softwares e redes. Os laboratórios de informática das escolas, em hipótese alguma, podem conter softwares piratas, pois estes podem gerar prejuízos enormes ao Estado. Em contraposição aos softwares piratas, temos os softwares livres, que encontram em grande ascensão hoje em dia. Temos, por exemplo, o pacote de escritório parecidíssimo com o da Microsoft, que é chamado de LibreOffice. Temos navegadores gratuitos livres, um exemplo é o Mozilla Firefox. E sistemas operacionais bastante eficientes, que são os sistemas Linux. Então, cabe ao profissional de multimeios didáticos impedir a instalação de softwares pagos ou piratas em laboratórios de informática. Vamos falar agora um pouco sobre as redes dos laboratórios. Como todos sabem, os computadores têm que ser ligados de alguma forma à internet. Então, daremos ênfase nessa ligação e quais os equipamentos necessários para a conexão dessas máquinas à internet. Existem bastantes tipos de redes de computadores e equipamento, mas daremos ênfase às duas que são de maior relevância em unidades escolares, que são as redes locais ou redes LAN. Essas redes são utilizadas para ligar máquinas que estejam próximas umas das outras, como em salas, prédios. Geralmente é a mais utilizada em unidades escolares. Temos também as redes de longa distância, que são chamadas redes WAN. Essas redes são utilizadas para interconectar computadores em redes locais mais distantes. A internet é uma rede WAN. Não confundam rede WAN com rede wireless. Rede wireless ou rede sem fio é uma rede local que, ao invés do equipamento roteador transmitir o sinal de rede via cabo, ele emite ondas de rádios que são captadas por adaptadores Wi-Fi. Agora que aprendemos sobre os tipos de redes existentes, vamos falar um pouco sobre os equipamentos básicos de conectividade. Esses equipamentos permitem que os dados sejam enviados para cada computador, permitindo assim a comunicação entre eles.
temos o adaptador de rede. Os adaptadores de rede são as placas de rede que cada computador ou dispositivo possui. Cada um tem um endereço físico no mundo, chamado de MAC. Cabos de rede. Os cabos de rede são utilizados para conectar os adaptadores de rede das máquinas a switches, roteadores e hubs. Caso eles estejam danificados, pode haver perda ou menor transmissão de dados via rede. Roteadores. São utilizados para receber o sinal de internet e dividir esse sinal em suas portas. Roteadores podem ser divididos entre roteadores com fio e roteadores sem fio. Switch. É um equipamento responsável por enviar o sinal de rede ou internet por suas portas. Geralmente estão conectadas a roteadores. Modem. O modem é um equipamento geralmente utilizado pelas provedoras de internet para decodificar o sinal da rede deles através da rede telefônica. Agora vamos falar um pouco sobre as topologias de rede. Essas são como as máquinas e cabos estão dispostos nos laboratórios. Temos 5 tipos. A topologia em barramento, essa topologia, todos os computadores ficam ligados em linha. Porém, quando um computador quiser acessar a internet ou transmitir um dado, essa transmissão é única, ou seja, só ele nessa rede poderá fazer isso. Os outros computadores ficarão ociosos. A topologia em estrela. A topologia em estrela é onde todos os computadores ficam conectados apenas a um dispositivo. A topologia em anel. A topologia em anel é em forma de círculo. A entrada de um computador é a saída do outro. A topologia em malha. Na topologia em malha, todos os computadores estão conectados com todos os computadores da rede. E, por último, a topologia híbrida. Nessa topologia, pode haver mistura dessas topologias, ou seja, você pode ter uma topologia em estrela ligada com uma topologia em malha, que é ligada com uma topologia em anel. Dentre as 5 apresentadas, a mais utilizada é a do tipo estrela, pois veja que nela, cada máquina está conectada a um dispositivo central, que pode ser um switch ou um hub. Ou seja, se algum dispositivo falhar, apenas ele não irá funcionar. Entretanto, nessa rede, caso haja problema no hub ou no switch, que essas máquinas estão ligadas, nenhuma máquina irá funcionar. E agora, para finalizar a aula, iremos ver 2 tipos de layouts que podem ser implementados em um laboratório de informática. Como vocês podem ver no slide, o primeiro layout mostra computadores que estão encostados no canto da parede. Desta forma, facilita passar a fiação elétrica e lógica e dá maior visibilidade ao professor ou técnico na sala. Porém, os alunos que estão no fundo ficam de costas para o professor. Nesse próximo layout, os computadores e todos os alunos estarão virados para frente, visualizando o quadro. Já a fiação deverá ser passada por baixo do piso. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de laboratórios de informática. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima. A todos vocês, desejo sucesso nas atividades do nosso curso e no trabalho desenvolvido nas escolas. Lembrem-se, estejam sempre dispostos a inovar, a experimentar e a motivar. Assim, nunca perderão o interesse em aprender e ensinar. Nos encontraremos novamente mais tarde, lá no AVA. Um forte abraço e até mais. Tchau!